Marcos Leonardo ser plano B no Flamengo. Não é a informação correta, pelo que eu falei, nesse momento, pelo que eu falei, com um nome fortíssimo no futebol do Flamengo, o nome do Marcos Leonardo não é plano B no Flamengo. A pilhada, é impossível o Marcos Leonardo ser contratado pelo Flamengo? Não. Se o Flamengo for atrás do Caio Jorge não conseguido, plano B não conseguido, plano C, pode ser. Agora, a informação que eu recebi, tem algumas informações exclusivas desse mercado do Flamengo. Flamengo não desistiu do Caio Jorge. E isso aí é a notícia exclusiva que eu tenho. Felipe Luiz falou por telefone com o Caio Jorge, tá? Os dois se falaram por telefone. E nessa ligação, essa informação de que os dois se falaram pelo telefone não é da minha fonte de Flamengo, tá? É de uma pessoa muito próxima ao Caio Jorge. De que o Caio Jorge falou por telefone com o Felipe Luiz, de que o Felipe Luiz teria dito, inclusive, para o jogador que tem vontade de ajudá-lo a chegar na Copa do Mundo, o garantiu que ele seria titular no Flamengo, isso é muito importante, né? Porque é óbvio que o Caio Jorge, se ele quer ir para a Copa do Mundo, ele quer jogar. Foi uma garantia, tá, de que ele seria titular, porque ele é o tipo de jogador que o Felipe Luiz quer no Flamengo. E mais do que isso, tá? Teria sido uma das condições do Felipe Luiz lá, quando ele foi renovar com o Flamengo, que o Flamengo fizesse o máximo esforço para contratar o Caio Jorge. Aqui é informação. Aqui nenhum outro programa tem as informações que a gente tem aqui. Tem que aturar. Azar. Fica se rasgando, morde as costas, não é assim que o Adriano fala? Faz alguma coisa. Então, se falaram pelo telefone, Felipe Luiz e Caio Jorge. Caio Jorge, aí que tá, teria mexido com o Caio Jorge a proposta do Flamengo, tá? Eu sei que o torcedor do Cruzeiro, que respeita muito o meu trabalho, mas, cara, vai ficar chateado, mas a informação que eu tenho é que o Caio Jorge mexeu com o Caio Jorge o fato desse interesse do Flamengo, de ter conversado com o Felipe Luiz e o jogador. Se o Flamengo aumentar um pouco a sua proposta, tentaria, junto com o seu staff, convencer o Pedro Lourenço a liberá-lo para o Flamengo, tá? São informações que eu recebi de pessoas próximas ao Caio Jorge, mexeu com o jogador, e o Flamengo, claro, sabendo disso, porque o Flamengo é óbvio que sabe. O Flamengo tem contato com o staff do jogador, o Flamengo teve contato até com o jogador, o Felipe Luiz falou com ele pelo telefone. Sabendo que mexeu com o jogador, o Flamengo vai esperar. O Flamengo vai esperar. E sobre a situação do Marcos Leonardo, porque aqui a gente tem informação de tudo que é lá, né? Aí sim, falei com uma fonte fortíssima no Flamengo e vou até ler as mensagens que eu recebi falando com essa pessoa hoje, tá? Troquei mensagem hoje com essa pessoa. E aí a mensagem é a seguinte: eu pergunto, todo mundo falando do Marcos Leonardo, estão noticiando que é o plano B, e eu tinha te perguntado você me disse que não era, aí agora fui surpreendido com essa informação. E aí a resposta: não é o nosso objetivo. É a resposta dele assim, em primeiro lugar. Ele diz isso. E aí, eu volto aqui, que eu me perdi, perguntei se eu podia ligar para perguntar de toda essa situação, e aí ele diz: não foi informação do futebol do Flamengo isso, porque Marcos Leonardo não é nosso plano B no momento. Provavelmente pode ter sido uma informação que saiu de agentes. E aí disse: Marcos Leonardo não tem as características que o Felipe quer nesse momento. O Marcos Leonardo, eu estou lendo as mensagens, tem mais uma característica parecida com a do Pedro. E o que o Felipe quer nesse momento é um jogador. O que o Felipe quer no momento
é um jogador de mobilidade, pressão, que ataca a profundidade. E não é o estilo do Marcos Leonardo. Então, nesse momento, Marcos Leonardo, como está sendo noticiado aí por alguns veículos, não é o plano B do Flamengo nesse momento. Ah, é impossível, eu ainda pergunto para ele, mas é impossível o Marcos Leonardo um dia no Flamengo? Porque eu mesmo sou fã do Marcos Leonardo. Eu acho o Marcos Leonardo até mais jogador que o Caio Jorge, pilhado. E eu perguntei, mas é impossível? Aí a resposta... impossível nenhum nome é. Isso aí, não. Ah, e outra coisa importantíssima que foi mandada. E pode dizer que em julho o Flamengo fez uma proposta ao Marcos Leonardo e ele recusou porque queria ir para o São Paulo. Ainda teve isso. Porque tiveram todas aquelas informações, né, de Marcos Leonardo podendo jogar no São Paulo. Então, ainda traz isso aqui. E pode dizer que em julho foi feita uma proposta a ele e ele recusou vir para o Flamengo porque queria ir para o São Paulo. Então, olha a quantidade de informação que a gente traz aqui no Bate Pronto, trazendo essa situação de mercado do Flamengo. E aí eu não posso fazer nada. Eu operei a cervical. Então eu não consigo virar tanto. Eu não consigo morder as costas. Mas se alguém quiser morder as costas, que mordam, porque ninguém tem as informações que a gente tem aqui. Então, Caio Jorge segue sendo plano A do Flamengo. O Flamengo ainda acredita que possa ter uma mudança de rota, porque acredita que o Caio Jorge esteja ali conversando com a diretoria e até mesmo que o staff do Caio Jorge possa tentar uma conversa, já que a proposta é muito boa. E Marcos Leonardo, nesse momento, não é plano B. Eu sou mais Marcos Leonardo que Caio Jorge. Eu acho que faria muito mais gol. Eu acho que essa situação do Caio Jorge é aquilo. O torcedor do Cruzeiro até brinca. O mercado do cara faturou 25 bilhões no ano. Tudo bem, né? Mercado, né? Eu conheço muita gente. A sobra, ela não é tão grande porque você também tem muito gasto. Mas, um cara que fatura 25 bi, por mais que o lucro seja de 7 bi, né? Seja muito menos. O cara não precisa, é aquilo. E o Pedrinho, diferente de muito dirigente, ele não é SAF só para ganhar dinheiro. Ele é SAF paixão. Foi patrocinador do Cruzeiro por anos. Ele que pagava bicho para jogador quando o Cruzeiro era campeão de Copa do Brasil, né? Quando foi recentemente bicampeão de Copa do Brasil, ele pagava as festas, ele dava bicho. Ele e a família são cruzeirenses fanáticos. E aí eu concordo com o Bruno, Raí. Tudo bem, o Caio Jorge pode ter moral com o dono? Pode. O staff do Caio Jorge pode ter moral com o dono, que é a informação que eles devem tentar alguma coisa, mas ele não vai querer reforçar um dos principais concorrentes a título que ele tem. Hoje, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, dificilmente você vai ver esses clubes negociando jogadores entre eles. Como aconteceu com o Fabrício Bruno no ano passado, como aconteceu com o Gabigol, porque o Gabigol já estava livre. Mas agora, eu acho que até o Flamengo, quando for uma negociação com o Cruzeiro, vai jogar muito mais duro. Porque são os 3 times que têm dinheiro e que vão ser concorrentes a tudo que é título. Mas eu vi os jogos todos do Al Hilal no Mundial de Clubes. O Marcos Leonardo, ele corre muito durante todo o jogo. Ele volta para recompor, ele abre nas pontas também, ele não é um cara só central, ele é um cara que se mexe muito mais do que o Pedro. Claro, pode não ser de profundidade como é o Marcos Leonardo, como é o Caio Jorge, mas eu até discordei na conversa que eu tive aqui com essa fonte de Flamengo. Eu não acho o Caio Jorge parecido com o Pedro. Eu acho que o Caio Jorge. Eu não acho o Marcos Leonardo parecido com o Pedro, não. Eu acho que o Marcos Leonardo, ele se movimenta muito mais do que o Pedro em campo. Bom, se fosse qualquer clube, eu preferiria ter Marcos Leonardo no meu time do que o Caio Jorge. Para mim, pilhado, acho o Marcos Leonardo mais jogador que Caio Jorge e acho que seria mais decisivo para o Flamengo do que o Caio Jorge. Pilhado,
Mas o esquema do Felipe Luiz pede esse tipo de jogador. Ok. É óbvio que eu não vou querer teimar com o cara que foi campeão da Libertadores e do Brasileirão. Mas eu acho o Marcos Leonardo mais jogador.